Queridos irmãos, irmãs, boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em nome de Jesus, sintam-se abraçados pela nossa comunidade, né? A todos que fazem parte da família de Caio, de Bárbara, os amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós estamos começando uma série chamada 1 João, de volta ao básico. Então, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, começando uma série chamada 1 João, de volta ao básico. Deixe sua Bíblia aberta na primeira epístola de João. Veja, a pergunta é: que relevância tem 1 João, uma carta escrita no primeiro século para nós hoje? Já parou para pensar nisso? Que relevância tem 1 João, uma carta escrita no primeiro século para nós hoje? João escreveu essa carta para responder a uma pergunta importante: quais as evidências do verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo originou-se com o Senhor Jesus Cristo. É baseado em sua vida, morte, ressurreição e ascensão, conforme documentado pelos seus seguidores. E um desses seguidores foi João. E todas as evidências, sejam elas evidências internas, sejam elas evidências externas, apontam para o apóstolo João. O apóstolo João escreveu sua primeira carta no final do primeiro século, há quase 2000 anos. Consequentemente, alguns podem questionar se algo escrito há tanto tempo é relevante. A resposta é um sim enfático. Eu concordo com um comentarista bíblico que diz que a carta de João é relevante, porque embora o mundo tenha avançado em alguns aspectos, as pessoas ainda lutam com as mesmas coisas, concordam? As pessoas ainda lutam com as mesmas coisas. A carta de João é relevante porque, embora o mundo tenha avançado em alguns aspectos, as pessoas ainda lutam com as mesmas coisas. Elas lutam contra o pecado, a vergonha e a culpa. Elas lutam contra o amor e o ódio. Elas lutam contra a luxúria, a ganância, a verdade e o engano. E o mais importante, elas lutam para encontrar Deus. Algumas coisas nunca mudam. O apóstolo João escreveu para as igrejas. A gente precisa montar o contexto, porque texto fora do contexto é pretexto para heresias, é pretexto para falsos ensinos.
A igreja presbiteriana independente, ela tem um cuidado de situar você dentro do contexto, do pano de fundo, para que a gente não caia em heresias ou em falsos ensinos. O apóstolo João, ele não escreveu no vácuo. Ele escreveu para as igrejas da região ao redor de Éfeso, atual Turquia, num período muito difícil para a igreja. A igreja estava enfrentando ameaças externas. Veja, a igreja estava desorganizada. Depois da perseguição de Nero, a igreja estava desorganizada. O apóstolo João está escrevendo no final do primeiro século para as igrejas da região ao redor de Éfeso, porque essas igrejas, elas enfrentavam muitas ameaças externas. Era um período difícil. A igreja estava desorganizada por causa da perseguição de Nero. Esse período foi difícil, porque a perseguição ainda era uma ameaça. O Império Romano ainda via os cristãos como desleais, porque proclamavam que Jesus havia vencido a morte e era Deus, portanto, Senhor de tudo, inclusive de Roma. Consequentemente, os cristãos foram o quê? Caluniados. Foram vistos como subversivos. A igreja não apenas enfrentava ameaças externas, mas também enfrentava ameaças internas. Lidava com conflitos dentro da igreja. A igreja estava confusa, apática, perseguida, atingida pela pobreza. A igreja testemunhou o martírio da maioria dos apóstolos e dos seus primeiros líderes. Se coloque no lugar de um cristão vivendo no final do primeiro século, dentro desse contexto de ameaças externas e de ameaças internas. Se coloque dentro do contexto, dentro desse pano de fundo. Faça um esforço para se colocar lá. Volto a repetir: a igreja estava confusa, apática, perseguida, atingida pela pobreza. Às vezes nós idealizamos a igreja. Às vezes nós temos uma visão da história da igreja triunfalista, idealizada. O contexto é de confusão, é de apatia, é de perseguição, é de pobreza. Além disso, a igreja acabara de testemunhar o martírio da maioria dos apóstolos e dos seus primeiros líderes. A igreja estava enfrentando um sério cisma que resultou na saída de um grande número de pessoas da igreja. Os falsos ensinos do gnosticismo, do docetismo, estavam aumentando suas influências heréticas. A heresia estava avançando sobre a igreja. Haviam falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Eles estavam em ascensão no tempo de João. E todos eles ministravam por dinheiro, prazeres egoístas ou fama. Parece que isso não mudou muito, não. Ainda vivemos num contexto de falsos apóstolos, de falsos profetas, de falsos mestres. Eles estão em ascensão e eles ministram por dinheiro.
eles ministram por prazeres egoístas, eles ministram por fama, por poder. Agora, pense nesse contexto. Durante esse período, o apóstolo João, um dos últimos apóstolos vivos, veio a Éfeso para juntar os pedaços de uma igreja quase destruída, para trazer renovação e compromisso para as igrejas de Éfeso e seus arredores. Presta atenção, um gigante. A igreja está sobre os ombros de gigantes como o apóstolo João, que durante esse período de ameaças externas, de ameaças internas, como martírio, cismas e heresias, um dos últimos apóstolos vivos, ele vem a Éfeso juntar os pedaços de uma igreja quase destruída pelas heresias e pelos falsos ensinos, para trazer renovação e para trazer compromisso para aquelas igrejas. O apóstolo João começa o processo de renovação da igreja, pasmem, com doutrina. O apóstolo João não começa o processo de renovação da igreja pensando, numa igreja para os de fora. Ele não começa com mapas organizacionais, ele não começa com planejamento estratégico, ele não começa fazendo uma pesquisa de mercado. Não, o apóstolo João começa com doutrina. João não suavizou ou relativizou a doutrina. E eu sei que igrejas esborrotadas por aí são igrejas que não gostam de doutrina, que não prestam atenção na doutrina. O apóstolo João começa o processo de renovação da igreja, não com um mapa organizacional, não fazendo uma pesquisa de mercado, nem querendo ser a igreja da moda. Ele começa com doutrina. Doutrina. Eu quero que você guarde isso. Ele começa com doutrina. Ele não suavizou, ele não relativizou, ele abriu a sua carta ensinando que a primeira evidência do verdadeiro cristianismo é uma crença correta em Jesus. Isso é doutrina. Crença correta em Jesus. Há um comentarista que eu gosto muito. Ele diz assim que a primeira carta de João, guarde isso, é essencialmente cristológica. A pessoa de Jesus está no centro de tudo que o apóstolo João escreveu. Porque o principal objetivo de João é explicar quem é Jesus. Qual é o objetivo do apóstolo João? Voltar ao básico. É voltar aos fundamentos, é voltar ao básico, é explicar quem é Jesus. João abre sua carta ensinando que a crença correta sobre Jesus é a seguinte: Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem, amém? Fala assim para a pessoa que está do teu lado: Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem.
Percebe que João abre a sua carta não com modismos, não com conversa fiada, mas ele começa com doutrina. A primeira evidência do verdadeiro cristianismo, ou do verdadeiro cristão, é a crença correta sobre Jesus. E a crença correta sobre Jesus é que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Dizer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem é um paradoxo da fé. É um mistério da fé capturado pelo apóstolo João na abertura da sua carta. Está com a Bíblia aberta? Os primeiros 4 versículos. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Pense nisso. Jesus é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Preste atenção. Isso foi capturado nesses 4 primeiros versículos, no prólogo, na abertura do apóstolo João. Proclamamos a vocês, olha só, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos e com os nossos próprios olhos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. João está afirmando aqui que Jesus é Deus, que Jesus é homem. E preste atenção, claramente se dirigindo a 2 grupos gnósticos, heréticos, que enfatizavam uma dimensão em detrimento da outra. Um grupo de pessoas negavam a humanidade de Jesus. Lá no primeiro século, eram os docetistas, gnósticos, heréticos. Era um grupo de pessoas que afirmavam que eram cristãs, mas negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus era verdadeiramente Deus, mas não era verdadeiramente homem. João então começa rebatendo esse grupo com o seu testemunho apostólico. Ele diz assim: nós proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Preste atenção. Aquele que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. João afirma a humanidade de Jesus. João discorda desse grupo que negava a humanidade de Jesus. E João apela para o seu testemunho apostólico. Ele diz: Jesus não era um fantasma. Nós o ouvimos. Nós o vimos com os nossos próprios olhos e nós o tocamos com as nossas próprias mãos. O apóstolo João discorda expressamente desse grupo que negava a humanidade de Jesus. João é uma testemunha ocular, ele é um apóstolo.
sabe, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Ele ouviu, ele viu, ele tocou. De modo que para João, negar a humanidade de Jesus seria tão enganoso, tão defeituoso, seria uma heresia sem tamanho, a ponto dessa pessoa ser rotulada como anticristo. Passe um pouquinho as páginas da sua Bíblia, 1 João capítulo 4, do 1 ao 3. 1 João capítulo 4, de 1 a 3. Olha o que é que o apóstolo João diz. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Percebe que para João, negar a humanidade de Jesus era tão defeituoso, era tão herético, a ponto de dizer que essas pessoas podem ser enquadradas e rotuladas como anticristo. Mas também havia um outro grupo, aqueles que negavam a divindade de Jesus. Interessante, eles diziam que Jesus era verdadeiramente homem, era o oposto, né? Jesus era verdadeiramente homem, mas não era verdadeiramente Deus. Eles diziam que Jesus realmente viveu, ensinou, foi crucificado no momento da história, mas ele era apenas um homem comum e não Deus. Eu não preciso dizer, eu acho que o apóstolo João quase infartou com essas igrejas. Eu não preciso dizer, e olha, já em idade avançada, um dos últimos apóstolos. Eu acho que eu tinha pego minha bengala, não, deixa para lá, o que eu teria feito. Então veja, João, ele discorda expressamente desse segundo grupo. Olha o que é que ele diz, voltando ao nosso texto original, os primeiros 4 versículos de 1 João. Ele começa dizendo o quê? Proclamamos a vocês aquele que existia desde... João está falando da divindade de Jesus. Nós proclamamos aquele que existia desde o princípio. Versículo 2, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é o quê? A vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. João afirma que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. João afirma a preexistência de Jesus. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele compartilhava da plenitude da divindade com o Pai e com o Espírito. Jesus existia no céu com o Pai e o Espírito antes de vir à terra. Tanto é, passa as páginas, capítulo 5, versículo 20. Eu quero que você abra a Bíblia. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha o que é que João diz enfaticamente, para não deixar dúvidas. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus
verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Não há mais discussão. João termina dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é a vida eterna. Eu quero caminhar para o final. João está escrevendo para que permaneçamos fiéis ao testemunho apostólico. A crença correta sobre Jesus, correta porque é o que a Bíblia ensina. Correta porque é o que a Bíblia ensina. A crença correta sobre Jesus é esta: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agora, tenha cuidado. Eu tenho sua atenção? Tenha cuidado. Eu já ouvi gente dizendo assim: é porque Jesus ele é metade Deus, metade homem. Fala para a pessoa que está assim do seu lado, não fale besteira. É só para a gente brincar um pouco. Não fale besteira. Eu já vi alguém tentando explicar, dizendo assim: não, porque Jesus ele é metade homem, metade Deus. Isso é heresia, minha gente. Jesus não é metade Deus e metade homem. Jesus ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. É o paradoxo da fé, é o mistério da fé que nós encontramos nas Escrituras. Cuidado, viu? Eu disse assim, não fale besteira, foi só uma brincadeira. Se alguém disser isso, você não vai logo atacando não, viu? Não, deixa com essa besteira. Eu sei que a vontade é essa, mas aí você vai explicar para a pessoa que não é que é metade, metade. Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Percebe? João não açucarou o cristianismo. João não deixou o cristianismo mais palatável para as novas gerações. Ele não reduziu as exigências, ele não comprometeu a doutrina. Não. A primeira evidência para saber se alguém é um verdadeiro cristão, a primeira evidência, ao longo de 1 João, a gente vai descobrir outras evidências. Mas a primeira é se a pessoa acredita nas duas naturezas de Cristo. É se a pessoa acredita no testemunho apostólico. É se a pessoa acredita que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não se pode ser um verdadeiro cristão, guarde isso. Não se pode ser um verdadeiro cristão sem acreditar que realmente Jesus é divino e é humano. Nesses tempos, que nós temos muitas imagens e ideias sobre Jesus, isso é muito relevante. As pessoas pensam em Jesus como um coach. As pessoas pensam em Jesus como um professor de moral. As pessoas pensam em Jesus como um revolucionário. As pessoas pensam sobre Jesus como um político. Em tempos de tanta confusão, em tempos de tantas controvérsias, em tempos de tantas imagens distorcidas sobre a pessoa de Jesus, é relevante confessarmos que Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem. Pastor, por que isso é tão importante para o apóstolo João? Afirmar as duas naturezas de Cristo.
Preste atenção. Porque somente alguém que é totalmente Deus e totalmente humano poderia trazer salvação para nós. Somente alguém que fosse totalmente Deus e totalmente homem poderia morrer numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. A doutrina das duas naturezas de Cristo não é uma ideia abstrata, não é uma coisa bonita. Aconteceu. Deus invadiu o tempo. Deus nos visitou na pessoa de Jesus. Já parou para pensar nisso? Que Deus invadiu o tempo na pessoa de Jesus. Deus nos visitou. Daí, a segunda mensagem, a mensagem de domingo, nós vamos voltar ao básico novamente, para responder a seguinte questão: o que Jesus veio fazer? Por que que Deus invadiu o tempo? Por que que Ele veio nos visitar? Porque hoje a gente voltou ao básico entendendo quem é Jesus. É uma coisa básica, mas que a igreja está esquecendo. É uma coisa básica, mas que a igreja está negligenciando. Jesus já não é mais o centro de muitas igrejas. Jesus já não é o foco de muitas igrejas. Voltando ao básico, quem é Jesus? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele invadiu o tempo. Ele veio nos visitar. E a pergunta que nós vamos responder o próximo domingo é: Ele veio fazer o que aqui? Voltar ao básico. Qual a missão de Jesus? Por que que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, deixou o céu, onde Ele era adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins? Ele deixou a sua glória lá no céu e veio nos visitar. Por quê? Para quê? Qual o propósito? Qual a missão? Vamos voltar ao básico. Vamos voltar ao básico nessa série. Hoje é, quem é Jesus? Próxima semana é, o que é que Ele veio fazer aqui? É voltar ao básico. É voltar aos fundamentos da fé. Você já ouviu falar de Jesus como coach? Quem que já ouviu falar? Já ouviu falar de Jesus como curandeiro? Já ouviu falar de Jesus como professor? Tem essas ideias por aí. E todo mundo esquece do mais importante. Jesus não é o indefeso. Jesus não é mais um menino. Jesus, Ele é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente homem. Lembram quando disseram assim? Quando Jesus disse assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque Ele é Deus. Pergunta que não quer calar: se Jesus não é humano, como Ele poderia ter morrido? Jesus é verdadeiramente homem. Se Ele não é divino, como é que Ele poderia ter ressuscitado? Ele é verdadeiramente homem e Ele é verdadeiramente Deus. Lembra do credo apostólico? Diz o que lá no credo apostólico? Que Jesus, o quê? Ele foi concebido pelo Espírito divindade e nasceu de uma virgem, humanidade. Não é metade, 100% Deus, 100% homem. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque diante de Deus a sua visão de Jesus.
que a sua cristologia, que a sua visão de Jesus seja uma visão bíblica, respaldada nas Escrituras Sagradas, que não seja pautada pelo mercado, que não seja pautada por modismos, mas que seja pautada nas Escrituras. O apóstolo João queria trazer renovação do compromisso com Jesus. Eu acredito que nós precisamos renovar o nosso compromisso com Jesus. E nós renovamos o nosso compromisso não a partir de modismos, mas a partir de uma visão muito elevada de quem é a pessoa de Jesus, do senhorio de Jesus na nossa vida. A minha oração é que nós sejamos renovados em nosso compromisso com o Cristo que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que ascendeu. Por isso, nós vamos cantar uma canção que fala sobre renovação. Pode colocar isso. Quem conhece essa canção? Primeira Essência. Quem lembra? Quem lembra dela?